Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e também o versículo número 10. Diz-nos o seguinte: meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e também o versículo número 10. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe dizia: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que Deus nos abençoe e mais uma vez aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas que nos acompanham através dessa transmissão, eu queria introduzir o estudo da nossa lição na manhã de hoje, contando um exemplo real, mas que serve para nós entendermos todo o desenrolar de tudo o que nós veremos hoje pela graça de Deus. Eu queria falar um pouco na vida e na obra de um grande missionário chamado William Carey. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Viveu entre os anos de 1761 a 1834. Carey, meus irmãos, meus amigos, ele desempenhou um trabalho muito importante na atividade missionária da Igreja de Cristo durante a sua história, durante a sua existência. O ministério que Carey ele exerceu, basicamente ele se concentrou na Índia. E por mais de 40 anos de trabalho, por mais de 40 anos de ministério, Deus usou a vida de Carey para que ele pudesse, mediante o seu trabalho, fundar igrejas, fundar escolas, fundar seminários e propagar, através de traduções, a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Conta-nos os biógrafos de Carey que certa vez, quando ele era ainda jovem, em uma reunião de líderes, em uma reunião de pastores, líderes pastores da sua própria denominação, lá na Inglaterra, Carey propôs a criação de uma missão, de um trabalho missionário para atuar, para alcançar as pessoas perdidas. Num determinado instante da sua fala, ele foi parado, suspendido pelo seu próprio pastor, que dizia crer na soberania de Deus, na salvação, e o seu pastor, o pastor de Carey, ele disse o seguinte, abro aspas: sente-se, jovem, se Deus quiser salvar os pagãos, não vai precisar de você ou de mim. Sente-se, jovem, se Deus quiser salvar os pagãos, não vai precisar de você ou de mim. E aí, quando você escuta essas afirmativas, essas declarações, a grande questão que se levanta, o grande questionamento que se faz na nossa mente, na nossa vida, é o seguinte, com base em especial nessa declaração do pastor de Carey, onde ele pede para que ele silencie em relação à confiança que ele tinha na soberania de Deus, ou que dizia ter na soberania de Deus, e por isso não precisar de nenhuma atividade, de nenhuma intervenção humana no processo de salvação. Então, diante disso, se levanta a seguinte questão: seria correto, meus irmãos, meus amigos, concordar com tal pensamento que nós falamos agora há pouco? E mais, a soberania de Deus, ela exclui qualquer meio para que a salvação ela seja consumada? E mais, há alguma ligação entre os propósitos eternos de Deus na salvação e a pregação do Evangelho? Então, são questionamentos, são indagações que muitas vezes as pessoas fazem quando nós trabalhamos a questão da salvação, quando nós trabalhamos, sobretudo, a salvação vinculado ao trabalho de pregação. Há alguma relação? Há algum vínculo entre a soberania de Deus, o seu eterno propósito, a sua vontade salvadora e a necessidade que nós temos de anunciar, a necessidade que nós temos de pregar, a necessidade que nós temos de proclamar o santo evangelho de Cristo? Há ou não relação entre essas coisas? É justamente acerca disto que nós iremos trabalhar na manhã de hoje com a graça de Deus. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos,
eu queria que nós considerássemos o chamado do Evangelho. Eu queria que nós considerássemos o chamado do Evangelho. E não perca essa sequência que nós estamos trabalhando. No primeiro momento, nós vimos o quê? A soberania de Deus na salvação. Depois, nós vimos o quê? A atuação do Espírito Santo na salvação. Na semana passada, nós trabalhamos a união mística que nós temos com o nosso Salvador. E hoje, dando sequência a essa série de estudos em relação à salvação, eu queria que nós estudássemos o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho. A título de introdução, irmãos e amigos, nós podemos definir o chamado do Evangelho, que é o tema que nós iremos trabalhar na manhã de hoje, da seguinte maneira, abro aspas, o chamado do Evangelho é a oferta da salvação em Cristo às pessoas, junto com o convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, a fim de receberem perdão dos pecados e tenham vida eterna. Um servo de Deus, ele criou, ou melhor dizendo, ele deu essa definição. Repetindo, o chamado do Evangelho é a oferta da salvação em Cristo às pessoas, junto com o convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, a fim de receberem perdão dos pecados e tenham vida eterna. Então, de certa forma, é esta definição que nós iremos desdobrar na manhã de hoje. É essa definição que nós iremos esmiuçar na manhã de hoje, para que assim compreendamos ou não se há ou não ligação entre a soberania de Deus na salvação e a necessidade que nós temos de pregação, de anunciação do Evangelho de Cristo, para que essa salvação ela ocorra, para que essa salvação ela se dê. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós trabalhássemos o conteúdo da chamada do Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria que nós trabalhássemos o conteúdo da chamada do Evangelho. O assunto é o chamado do Evangelho. Em primeiro lugar, o conteúdo do chamado do Evangelho. A primeira questão, a primeira indagação que se levanta é: quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, os elementos que devem existir quando nós estamos apresentando, quando nós estamos fazendo a chamada do Evangelho? Uma vez que nós estamos defendendo, e iremos fazer essa defesa, que o chamado do Evangelho não exclui a soberania de Deus, o que é que deve existir? O que é que deve compor esse chamado que nós devemos fazer às pessoas dentro da necessidade que elas têm de salvação? Quando nós paramos e quando nós refletimos sobre esse ponto, nós vemos, meus amigos, nós vemos, meus irmãos, que há pelo menos 3 coisas que devem existir na chamada que nós devemos fazer do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, quando nós estamos chamando as pessoas através do Evangelho, nós devemos apresentar a salvação na pessoa de Cristo. É o primeiro elemento, é o primeiro aspecto que deve compor a chamada do Evangelho, ou seja, a apresentação da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho, ele pode ser definido como, abro aspas, as boas novas de salvação para o pecador na pessoa de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, a presença de Cristo na mensagem de proclamação, a presença de Cristo na mensagem de conclamação do Evangelho, ela é imprescindível. Não há como nós falarmos em chamado do Evangelho. Não há como nós falarmos em proclamação da palavra sem que Cristo não esteja presente, sem que a mensagem que se volte para Cristo não se faça presente. E aí, quando nós vamos ver a palavra do Senhor, quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, nós percebemos inúmeros textos que dão sustentação a esse pensamento. Ou seja, no chamado do Evangelho, nós devemos apresentar Cristo, nós devemos apresentar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, porque como o próprio Cristo falou, Ele, Cristo, é o único caminho da salvação.
a um texto muito conhecido de cada um de nós, lá em João capítulo 14, versículo 6, que Cristo, quando se dirigia aos seus discípulos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através dessa declaração que Cristo proferiu, fica muito claro, meus irmãos, fica muito claro, meus amigos, que não há salvação sem que nós conheçamos a Cristo, que não há redenção sem que ela seja experimentada através de Cristo. Por isso, Cristo tem que estar presente na chamada que nós fazemos do Evangelho. Mas não só isso, não só porque Cristo ele é o único meio, não só porque Cristo é o único caminho para a salvação, consequentemente para Deus, mas porque Cristo ele é o único meio de salvação. E aqui eu queria fazer menção ao texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Abram, por favor, aí, meus irmãos, meus amigos, neste texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está dentro dessa ideia que nós estamos desenvolvendo. Cristo deve ser pregado, apresentado, porque ele é o único caminho para Deus, porque ele é o único meio para a salvação. Olhem só o que os apóstolos falavam em suas ministrações, olhem só o que os apóstolos falavam em suas pregações. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olhem só. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, isso é claro, não tem como nós fugirmos. Não existe outro caminho para chegarmos a Deus, não existe outro meio através do qual nós experimentemos da salvação, tem que ser Cristo, somente Cristo, Cristo somente. Dessa forma, irmãos e amigos, no chamado que nós fazemos do Evangelho, nós temos por obrigação de apresentar a pessoa de Cristo. Nós temos a obrigação de apresentar a obra redentora realizada por Cristo na cruz e na cruz do Calvário. Em todo o chamado que nós fazemos, em toda a convocação que nós fizermos do Evangelho, Cristo ele tem que ser pregado, Cristo ele tem que ser anunciado, Cristo ele tem que ser pregado com clareza, a fim de que os ouvintes eles fiquem cientes, eles fiquem cônscios de tudo aquilo que Cristo fez ao longo da sua vida e de seu ministério aqui na terra. O seu nascimento, conforme nós vemos no Evangelho, o seu sofrimento, conforme nós observamos também no seu Evangelho, a sua morte e a sua ressurreição, com o propósito, com o objetivo de nos proporcionar da sua salvação. Logo, meus irmãos, logo, meus amigos, não há uma outra pessoa através da qual se experimente a redenção. Não, tem que ser somente Cristo, tem que ser somente Cristo, tem que ser somente o nosso Salvador. Quando nós falamos isso, de certa forma, isso acaba sendo um tom ofensivo para o pecador? Acaba, com certeza, porque na medida em que você coloca a base da salvação em Cristo, na medida em que você coloca que somente através de Cristo a pessoa obtém a salvação, isso tira qualquer mérito, isso tira qualquer participação no sentido humano para que o pecador por si mesmo ele possa ser salvo, ele possa experimentar da salvação. Mas essa é a mensagem. Esse é o conteúdo que deve estar presente quando nós chamarmos as pessoas através do Evangelho, ou seja, mostrar Cristo, a sua obra, mostrar Cristo, a sua salvação, mostrar Cristo, a sua redenção. É interessante porque quando nós observamos o exemplo apostólico, em especial, quando nós consideramos o exemplo do apóstolo Paulo, nós percebemos que o conteúdo central da mensagem de Paulo, o conteúdo central da mensagem do apóstolo, era sempre Cristo e este crucificado. Abram, por favor, aí, 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que existia no coração do apóstolo. Veja a disposição que ele tinha de anunciar Cristo e Cristo somente. E é isto também que nós devemos fazer em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e também o versículo número 24.
É interessante aqui, meus irmãos, antes da gente ler esse texto, e aqui fica até uma tarefa, um exercício para os irmãos. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber várias pregações que são feitas pelos apóstolos, desde Pedro, lá em Atos 2, até as pregações de Paulo, conforme nós observamos ao longo do seu ministério, ao longo das suas viagens missionárias. E você vai perceber que o tema central daquelas pregações é Cristo. Sobretudo o foco que os apóstolos vão dar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, porque sem isso não há apresentação do Evangelho, sem isto não há salvação de pecadores, e era justamente por causa disso que o centro, que o cerne da pregação de Paulo era mostrar Cristo e este crucificado. Olhem só o que ele nos diz aqui em 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24, ouçam com atenção. Ele diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja que a mensagem era a crucificação de Jesus, não era de autoestima, não era de enlevo espiritual, não, mas era Cristo e Cristo crucificado. E segue Paulo: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Observe que essa pregação que Paulo fazia de Cristo e este crucificado gerava pelo menos dois efeitos, um efeito nos judeus e outro efeito nos gentios. O que é que essa pregação de Cristo e Cristo crucificado gerava em relação aos judeus? Escândalo. Por quê? Porque para os judeus era um escândalo que alguém fosse salvador sendo pregado numa cruz. Para os judeus a cruz era um lugar de maldição. Então como é que pode alguém em um lugar de maldição propiciar a salvação de pessoas? Então os judeus se escandalizavam com essa mensagem, os judeus se impressionavam com essa mensagem, era o primeiro efeito que ela produzia. Mas não só entre os judeus, entre os gregos essa mensagem de Cristo e Cristo crucificado era loucura. Por quê? Porque não entrava na mente dos judeus, dos gregos melhor dizendo, sobretudo porque eles eram afeitos ao conhecimento, afeitos à filosofia, que alguém morrendo numa cruz pudesse propiciar a sua salvação ou a salvação do seu povo. Isso era inconcebível, isso era impossível. Então, para os gregos, a pregação de Cristo e Cristo crucificado era uma loucura. Então, para os judeus, produzia escândalo. Para os gregos, era uma demonstração de insensatez. Mas prossegue Paulo, versículo 24. Olhem só o que ele nos diz aqui. Mas para os que foram chamados, quem são esses que são chamados? Nós, meus irmãos, que somos salvos, nós que abraçamos o chamado do Evangelho, nós que fomos atingidos pela salvação do Senhor, diferentemente dos judeus, diferentemente dos gregos, para nós que somos salvos, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a pregação que se norteia por Cristo, a pregação que tem como centro Cristo, é a pregação que revela não só o poder de Deus, mas é a pregação que revela também a sabedoria de Deus. É interessante nós observarmos o significado da palavra poder, que nós encontramos aqui no versículo 24. É a palavra dinamos, que na nossa língua é a palavra traduzida por dinamite. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem esse poder. O Evangelho de Cristo, ele tem essa capacidade de destruir corações endurecidos pelo pecado, fazer com que esses corações abracem a salvação e, consequentemente, experimente da salvação e salvação em Cristo Jesus. Então, era essa a pregação de Paulo. Era esse o conteúdo que se centrava Paulo quando ele fazia a sua proclamação: Cristo e este crucificado, mesmo que representasse escândalo para os judeus, mesmo que representasse loucura para os gentios, mas na mente de Paulo, no seu coração, esse evangelho de Cristo e Cristo crucificado não só revelava o poder de Deus, mas também revelava a sabedoria do Senhor. Então, o que deve existir no chamado evangelho? Em primeiro lugar, a apresentação de Cristo e sua salvação. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, na chamada que nós fazemos do Evangelho, na apresentação que nós fazemos das boas novas de salvação,
nós devemos também fazer uma exortação tanto ao arrependimento como também à fé. Uma exortação tanto ao arrependimento como também à fé. A mensagem do Evangelho precisa conter uma chamada, uma convocação ao pecador, para que este pecador se arrependa dos seus pecados, para que este pecador creia em Cristo e em Cristo como seu Salvador. Se não houver isso, uma chamada ao arrependimento, se não houver isso, uma chamada à fé, nós podemos fazer qualquer coisa, menos estar pregando o Evangelho. Por quê? Porque esse é o padrão, esse é o modelo que nós encontramos no ministério de João Batista, que nós encontramos no ministério do próprio Cristo, que nós encontramos no ministério dos apóstolos. Eles pregavam a necessidade de arrependimento, eles pregavam a necessidade da fé, e nós também devemos pregar. Vamos ver, mesmo que rapidamente, essas verdades. Em primeiro lugar, abram por favor aí, em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Aqui nós vamos focar em quem? No ministério de João Batista. E o que é que João Batista fazia? O que é que ele anunciava? Arrependimento. Arrependimento. Mateus 3, versículos 1 e 2. Olhem só o que João Batista ele pregava, o que ele anunciava. Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: o que é que João Batista dizia? Arrependei-vos. Qual era a razão? Porque está próximo o reino dos céus. Era uma proclamação ofensiva? Com certeza. Inclusive os próprios escribas e fariseus, eles se ofenderam com essa pregação. Mas é a pregação que é necessária. Na verdade, era a pregação que os próprios profetas faziam no Antigo Testamento, que João Batista faz, que Jesus Cristo fará, e que esse padrão será seguido também pelos apóstolos, e como consequência, ele também deve ser seguido por cada um de nós. Veja o caso de Cristo, Mateus capítulo 4, versículo 17. Veja se não há um paralelo, uma identificação com a pregação de João Batista. É um padrão, meus irmãos. Mateus 4, versículo 17. Diz-nos o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação proferida por João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas não só isso, como eu gosto de dizer, vamos para o ministério apostólico. O que é que os apóstolos anunciavam? Anunciavam Cristo e esse crucificado, nós já vimos. E além disso, exortava ao arrependimento, exortava à fé. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz o seguinte a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, uma chamada ao arrependimento, uma chamada à fé. Então, o que nós estamos discorrendo aqui nesse ponto? Simples: o conteúdo da chamada do Evangelho, o conteúdo da apresentação das boas novas de salvação. Em primeiro lugar, devemos apresentar Cristo e sua salvação. Em segundo lugar, devemos chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas à fé. Em terceiro lugar, devemos fornecer, dar a promessa de perdão em Cristo. Devemos conceder ou oferecer a promessa de perdão em Cristo. A mensagem do Evangelho, meus irmãos e amigos, precisa incluir o perdão de pecados em Cristo Jesus. Por mais que o homem ele seja pecador, por mais que o homem ele esteja morto em delitos e pecados, e a gente vê isso quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1,
o que nós precisamos dizer, o que nós precisamos também anunciar é que há perdão em Cristo Jesus. Por mais que o homem seja pecador, por mais que ele esteja morto em pecados, mas uma vez que ele abraça a Cristo, uma vez que ele se volta para o Salvador, ele obtém a justificação, ele obtém o perdão, ele obtém a remissão de todos os seus pecados. Paulo fala sobre isso. Abram, por favor, Colossenses capítulo 2. É essa mensagem que nós também devemos proferir. É isso também que nós devemos falar. Do contrário, poderemos estar fazendo qualquer coisa, menos pregando o Evangelho. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Perdão em Cristo Jesus. Promessa de perdão em Cristo Jesus. Diz o seguinte o apóstolo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então veja só que coisa interessante o apóstolo Paulo fala aqui. Ele se dirige aos irmãos da igreja lá da cidade de Colossos. E aí ele resume um pouco da história da salvação daqueles irmãos. Eles estavam mortos em delitos e pecados, mas todos os seus delitos, todos os seus pecados, eles foram o quê? Perdoados. Em quem? Na pessoa de Cristo. E é isso que o pecador, é isso que a pessoa sem Deus, ela tem que ouvir, ela também tem que escutar. Versículo 14, ainda em relação à obra de Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, ou seja, o escrito de dívida, inteiramente, encravando na cruz. Então, o pecador precisa saber disso. Ele está morto em delitos e pecados? Sim. Mas se ele voltar-se para o Senhor em arrependimento, se ele se voltar para o Senhor em fé, ele experimenta o perdão completo dos seus pecados. E é interessante, porque quando Cristo, ele comissionou os seus discípulos para que eles pudessem dar prosseguimento à obra de Cristo, ao seu ministério aqui na terra, Cristo, dentre várias coisas que ensinou aos seus discípulos, mostrou também a eles essa mesma necessidade, ou seja, que eles anunciassem o perdão de pecados, que eles anunciassem o perdão de pecados na pessoa de Cristo. Vejam, Lucas capítulo 24, aqui Cristo está prestes a ascender aos céus, ele está comissionando os seus discípulos para a propagação do Evangelho e a continuidade da sua obra aqui na terra. E aí, dentro dessas últimas instruções, olhem só o que Cristo aqui nos ensina. Lucas 24, versículos 46 e também o versículo número 47. Diz-nos o seguinte, o Senhor Jesus: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, morte e ressurreição. Versículo 47, e que em seu nome se pregasse, se falasse, se anunciasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Arrependimento para a remissão de pecados. Então, é essa a promessa que também deve existir na pregação que nós fazemos de Cristo, a promessa de perdão e perdão de pecados. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, nós devemos fazer um anúncio honesto, fazer um anúncio sincero, que inclua obrigatoriamente a necessidade de recebimento de salvação da parte de Cristo, que inclua obrigatoriamente o perdão de pecados, que inclua obrigatoriamente a necessidade de arrependimento, a necessidade de fé e de uma nova vida em Cristo Jesus. Essa deve ser a pregação que nós devemos fazer. Este deve ser o chamado que nós devemos exercer em relação ao Evangelho. Em todos os momentos, meus irmãos, em todos os instantes, minhas irmãs. É interessante que, via de regra, quando você faz seminário, pelo menos acontecia isso no nosso tempo, já faz alguns anos, você quando estudava
a disciplina que nós chamamos de homilética, né, que é a ciência da pregação, via de regra se faz algumas classificações em termos de tipo de sermões. Sermão doutrinário, sermão evangelístico, sermão ético e por aí vai. Na verdade, não existe essa divisão. Todo sermão nosso tem que levar a Cristo. Todo sermão nosso tem que ser feito um arrependimento para uma chamada, uma exortação para arrependimento, para a fé. Todo sermão nosso deve incluir uma promessa de perdão dos pecados. Porque se não for assim, não é sermão. Se não for assim, não é pregação da palavra. É por isso que os puritanos, há alguns anos, eles sempre enfatizavam a pregação ela ser cristocêntrica, ou seja, ela tem que apontar para Cristo. Em qualquer exposição que você fizer, em qualquer ministração que você fizer da palavra, se não levar para Cristo e a sua salvação, repito, pode ser qualquer coisa, menos a pregação do Evangelho. Infelizmente, quando você fala esse tipo de coisa, as pessoas acabam se chocando, principalmente nos nossos dias, onde as pessoas estão tão acostumadas com aqueles sermões, que eu gosto de dizer, sermões psicológicos, que dão receitas fáceis, receitas imediatas para que uma pessoa possa ser feliz, para que uma pessoa ela possa ter satisfação. Não, meus irmãos, ela tem que estar cônscia dos seus pecados. Não, meus irmãos, ela tem que entender que a parte de Cristo não há salvação. Não, meus irmãos, ela tem que experimentar o perdão que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Então é por isso que a gente sempre enfatiza, os irmãos já devem estar acostumados, no final das nossas pregações sempre tem apontar para Cristo e o chamado para os pecadores. Por quê? Porque é assim que nós anunciamos o Evangelho, apresentando Cristo e a sua salvação, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé e prometendo-lhes o perdão e perdão dos seus pecados. Por quê? Esse é o conteúdo da chamada do Evangelho. Então, é o primeiro ponto que nós queríamos focar na manhã de hoje, o conteúdo da chamada do Evangelho. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós pensássemos um pouco no método do chamado do Evangelho. O método do chamado do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela deve ser realizada através de um convite a Cristo. De certa forma, a gente já viu um pouco, mas agora a gente vai aprofundar. Há duas parábolas que nós encontramos nos Evangelhos, parábolas essas contadas pelo próprio Jesus, que servem, meus irmãos, meus amigos, para nós entendermos o teor apelativo que deve existir em nossas pregações. O teor apelativo que deve existir em nossas pregações. E aqui eu quero abrir o parênteses para que não venha a ser mal compreendido. Eu não defendo o apelo como algumas igrejas, algumas denominações cristãs ou ditas cristãs fazem. Você termina ali a pregação, você tem ali um ritual de chamar as pessoas para o Evangelho através de uma música de fundo e assim sensibilizar os seus corações. Isso não. Agora, toda a mensagem do Evangelho, toda a proclamação da palavra, ela tem que ter um teor apelativo, de chamar as pessoas à necessidade, a necessidade que elas têm de Cristo, a necessidade que elas têm de salvação, baseada tão somente no ensino que nós temos na palavra de Deus. Então, o próprio Cristo, ele mostrou isso, através de duas parábolas que ele contou aos discípulos, e por extensão conta a cada um de nós. Ele mostra que a nossa pregação, ela deve ser apelativa. Nós não devemos fazer apelo, mas nós devemos ter uma pregação apelativa, chamando, convidando as pessoas a Cristo e a sua salvação. Vejamos essas duas parábolas, pelo menos 2 versos em cada uma dessas parábolas. Abram, por favor, aí, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Aqui é a parábola do rei, né, que realiza a comemoração do casamento do seu filho. E aí começa, e na verdade manda que os seus servos fossem por todos os lugares e assim convidassem as pessoas para que elas pudessem participar daquela comemoração. E aí muitas, elas se eximem dessa responsabilidade e dão desculpas, e por fim o rei chama todos, aqueles que fossem encontrados, para que pudessem participar das festas de casamento ou da festa de casamento do seu filho. Então, isso indicando a chamada que nós devemos fazer do Evangelho. Olha só, Mateus 22, versículo 3. Então, enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, nós devemos chamar.
devemos convidar, devemos convocar as pessoas para que elas possam se aproximarem e experimentarem Cristo e a sua salvação. Uma parábola bem parecida, que é a segunda que nós queríamos fazer menção, é lá em Lucas, capítulo 14, versículo 17. Você encontra também esse mesmo teor de chamamento, de convocação. Lucas 14, versículo 17. Lá em Mateus 22, 3, os servos são convocados para chamar as pessoas. Aqui os servos são convocados para avisar as pessoas. Olha só, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. É interessante que essas duas palavras, avisar, que nós temos lá em Mateus 22, 3, ou, melhor dizendo, chamar, que nós encontramos lá em Mateus 22, 3, e avisar, que nós temos aqui em Lucas 14, 17, ela traz uma ideia de um convite que é feito aos convocados. Então não é o mero chamar, não é o mero avisar, mas é um convite que é feito aos convocados. Então é esse teor apelativo que faz parte do método que nós chamamos as pessoas ao Evangelho. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando nós lemos o Novo Testamento, nós somos ensinados justamente acerca dessa verdade. Que verdade? O caráter apelativo que deve existir na nossa pregação. Por exemplo, durante o seu ministério terreno, Cristo ele convidou, Cristo ele convocou os pecadores, uma vez que eles reconhecessem os seus pecados, a experimentarem da sua salvação. Olhem só o que Cristo nos ensina lá em Mateus capítulo 11. Veja se não é um convite, veja se não é uma convocação. Mateus 11, palavras conhecidas do Senhor Jesus Cristo, mas nos mostra esse fato. Mateus 11, versículos 28 a 30. Diz o seguinte: vinde a mim, convocação, chamado, convite, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim. É claro que não é de qualquer forma. As pessoas que vão a Cristo ou que atendem ao convite de Cristo, elas devem estar conscientes do seu pecado. Elas devem estar cansadas dos seus pecados e depositar o fato dos seus pecados na pessoa e na obra de Cristo. Mas não deixe de ser um convite, não deixe de ser uma convocação. Quando nós olhamos, por exemplo, o ministério do apóstolo Paulo, e nós consideramos alguns fatos em relação à sua vida, nós percebemos que também a pregação de Paulo tinha esse teor apelativo, convocando as pessoas, convidando as pessoas para a salvação. É o que ele vai fazer lá em Atenas. Abra, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Depois nós voltaremos a esse texto, mas eu queria destacar pelo menos uma verdade agora, dentro desse ponto, depois, ponto adiante, a gente considera novamente. Atos 17, 30 e 31. Ele está em Atenas, na Grécia, no Areópago, e ali ele fala, Atos 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, veja, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependa. A palavra aqui, notificar, ela significa literalmente transmitir uma mensagem para outros. Então Paulo estava transmitindo essa mensagem. Que mensagem? Convidando as pessoas a se arrependerem. E ele mostra por que isso é necessário. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo fazia isso, notificava, avisava, mostrava às pessoas a necessidade que elas tinham de abraçar Cristo, de abraçar a salvação de Cristo, para que assim elas não perecessem no juízo vindouro que há de vir sobre a humanidade. Então, desde os tempos apostólicos, esse convite, esse apelo, ele é verificado no ministério dos apóstolos. E por fim, meus irmãos, por fim, meus amigos, quando nós
nos encaminhamos para o final da revelação das Escrituras, nós percebemos que, dentre as mensagens finais que nós temos na Bíblia, nós vemos esse convite, essa convocação para que as pessoas se voltem e para que as pessoas abracem a Cristo, o Salvador. Abram, por favor, Apocalipse 22, é o último capítulo do livro de Apocalipse, consequentemente, o último capítulo da Bíblia. Versículo 17, veja o teor apelativo com o qual se encerra a revelação das Escrituras, com o qual se encerra a revelação bíblica. Apocalipse 22, versículo 17. Olhem só que coisa maravilhosa, diz a palavra, Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso é um convite, isso é um apelo. E a pregação, ela deve ser feita utilizando-se desse método, desse tipo de trabalho, convidando, convocando as pessoas para que elas venham, abrace a Cristo, abrace a sua salvação. E repito, isso não é apelo, mas sim exercer ou ter uma postura apelativa no ensino que nós fazemos do Evangelho da Palavra de Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Vimos o conteúdo da chamada do Evangelho: apresentar Cristo e a sua salvação, exortar as pessoas quanto à necessidade que elas têm de se arrependerem e terem fé, bem como oferecer a promessa de perdão dos seus pecados. Em segundo lugar, o que foi que nós vimos? O método, a forma através da qual nós fazemos esse chamado, convocando, chamando, avisando, notificando as pessoas para que elas abracem a Cristo e também abracem a sua salvação. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos o alvo do chamado do Evangelho. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos o alvo do chamado do Evangelho. A quem se destina a chamada do Evangelho? Quem deve receber a chamada do Evangelho? A quem nós devemos fazer a chamada do Evangelho? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Todas as pessoas, indistintamente, elas devem receber o chamado do Evangelho, o chamado das boas novas de salvação. Que fique isso impresso na nossa mente, que fique isso impresso no nosso coração. O chamado do Evangelho, a convocação à salvação, ela deve ser feita a todas as pessoas indistintamente, ela deve ser feita a todas as pessoas completamente. É isso que nós passaremos a defender. A palavra da salvação, ela não deve ser vista como um monopólio de um povo, não. A mensagem de salvação, ela não pode ser vista como um monopólio de uma determinada classe social, não. A mensagem de salvação, ela não pode ser vista como um monopólio de pessoas específicas, como se somente estas fosse destinada à salvação do Senhor. Não, não, não. Muito pelo contrário. Todo o ensino que nós encontramos, quer ser de Cristo, ao longo do seu ministério e depois da sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão, sempre foi dirigido a todas as pessoas, indistintamente, a todas as pessoas completamente. O seu chamado, a sua pregação se destinava às pessoas sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de diferença, não, mas todos deveriam ouvir, todos deveriam escutar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. A gente acabou de ver lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados. Então, essa convocação dirige a todos. Quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou e antes de ascender aos céus, Ele convocou aos seus discípulos. Como consequência, Ele convoca cada um de nós que somos hoje os seus discípulos a fazermos o mesmo, ou seja, a nos destinarmos a todas as pessoas para que assim nós proclamemos o Evangelho a todas essas pessoas. Há textos que são muito claros nesse sentido. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18,
na grande comissão que nós temos de Cristo, nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47, nós também devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, também esse anúncio deve se estender a todos os povos, começando de Jerusalém. Então veja que o campo de abrangência, onde nós devemos mostrar o evangelho, onde nós devemos chamar as pessoas à salvação, engloba todo mundo, engloba todas as pessoas. É certo, e aqui uma observação interessante, que nem todos experimentarão da salvação, mas Deus nos ordena a pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Eu queria que ficasse bem claro, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Veja, Deus nos convoca a pregarmos a salvação a todos, mas nem todos serão salvos, mas a ordem de Deus, ela permanece. O mandamento de Deus, ele continua. Olhem só o que ele fala na parábola, a qual nós fizemos menção agora há pouco, Mateus 22. Abram, por favor, o encerramento dessa parábola. Versículo 24. Versículo 24. Mateus 22, versículo 24. O fato de nós sermos convocados a pregarmos o evangelho a todas as pessoas, isso não implica dizer que todas serão salvas. Nós não temos uma promessa de salvação para todos, mas nós temos uma ordem para a pregação a todos. Isso sim. Mateus 22, versículo 14. Eu não li os versículos bíblicos em relação ao ensino de Cristo quanto a essa convocação, porque são versos um tanto quanto já conhecidos, né? Mateus 11, 28 nós já vimos, Mateus 28, 18, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Atos 1, 8, todos esses textos, Cristo nos ordena a pregarmos o evangelho a todos. Mas veja que nem todos serão salvos. O mandado é para que nós preguemos a todos, mas a promessa é que apenas alguns sejam salvos. Mateus 22, versículo 14. Olha só o que Cristo diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então você vai ver que existe uma proporção menor de quem ouve e de quem é salvo. A ministração, a pregação a todos. Dentre esses, alguns são escolhidos, chamados por Deus para a salvação, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de classe social, sem distinção de grau de instrução. Todos devem ouvir, todos completamente, todos indistintamente. Agora, alguns sim responderão positivamente ao evangelho. É o que nós encontramos no ensinamento de Jesus Cristo. Mas aí, quando você analisa a postura dos apóstolos, você percebe que eles também tiveram o mesmo comportamento, que eles seguiram também na mesma toada. Veja no caso do apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, lá em Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15, a gente vai ver que Paulo, ele compreendeu perfeitamente que o anúncio do evangelho ele deve ser universal, que o anúncio do evangelho deve ser feito a todas as pessoas, de todas as nações, sem especificar ou sem privilegiar uma em detrimento de outras. Abram aí, Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15. É interessante nós considerarmos, dentre várias coisas, o senso de responsabilidade que Paulo tinha. Romanos 1, versículos 14 e 15. O senso de responsabilidade que Paulo tinha no que diz respeito à necessidade de pregação a todas as pessoas, indistintamente e completamente. Olha só, Romanos 1, versículo 14 e 15. Paulo relata: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo não faz acepção de pessoas. Versículo 15. Por isso, pelo senso de débito que ele tinha a todas as pessoas indistintamente, ele conclui: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Está vendo aí? A iniciativa evangelística, a disposição missionária do apóstolo Paulo,
ela era baseada, ela era lastreada na consciência de débito que ele tinha, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas sem distinção, sem diferenciação. Então, quem é o alvo da chamada do Evangelho? Todas as pessoas. Essa é a ordem que a palavra de Deus nos dá. Esse é o mandamento que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então, qual o alvo da chamada do Evangelho? Todas e todas as pessoas. Então, repetindo aqui os pontos, nós já vimos 3, meus irmãos. Nós já vimos 3, meus amigos. Em primeiro lugar, nós consideramos o quê? O conteúdo da mensagem do Evangelho ou o conteúdo da chamada do Evangelho. Ele tem que obrigatoriamente apresentar Cristo. Ele tem que obrigatoriamente chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Ele tem que obrigatoriamente prometer perdão de pecados. Não só isso. Em segundo lugar, o método da chamada do Evangelho tem que ser apelativo, tem que chamar as pessoas, convidar as pessoas a abraçarem a salvação de Cristo Jesus. E o alvo do chamado Evangelho? Todas as pessoas sem distinção. Em último lugar, meus irmãos, em último lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a polêmica da chamada do Evangelho. A polêmica da chamada do Evangelho. Nós vimos na nossa palavra introdutória a incompreensão que Carey, o grande missionário dos séculos passados, sofreu pelo amor que ele nutria, pela paixão que ele nutria às almas perdidas. Conforme nós vimos em relação ao seu exemplo, alguém que se dizia crer na soberania de Deus e por isso entendia como desnecessária a participação humana através da pregação. Se Deus quiser salvar, não vai precisar de mim. Se Deus quiser salvar, não vai precisar de você. É um pensamento correto? Não. É um pensamento equivocado. Por quê? Porque não encontra base na palavra do Senhor. Deus, meus irmãos, meus amigos, Ele é soberano? Não resta a menor dúvida. E a sua salvação, ela é uma demonstração prática de soberania, do comando que Deus tem sobre tudo, do comando que Deus tem sobre todas as coisas. Contudo, isso não significa dizer que a salvação, pelo fato de Deus ser soberano, ela vai se dar de maneira aleatória, acidentalmente na vida das pessoas. Não. Deus, na sua soberania, Ele decretou que a salvação, ela se consumasse na vida de uma determinada pessoa mediante a pregação, mediante ao anúncio, mediante ao chamado do Evangelho. Essas duas coisas, elas não se contradizem. Deus, Ele é soberano. E na sua soberania, Ele decretou que dentre vários meios que pudesse haver para a pessoa experimentar a salvação, dentre vários meios, Deus decretou que um desses meios, especificamente esse meio, proporcionasse a salvação, ou seja, a apresentação do Evangelho, a proclamação da palavra do Senhor. Ao invés de desfazer da soberania de Deus, esse pensamento, ele confirma, ele reitera ainda mais a convicção nessa verdade. Deus é soberano, Ele age através de meios, e na salvação não é diferente. Ele é soberano, e o meio através do qual se dá a salvação é pela pregação do Evangelho, é pela instrumentalidade do anúncio da sua palavra. E nós vemos isso de maneira muito clara, vemos isso de maneira muito fácil nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, porque a gente não sabe a identidade dos eleitos. A gente não sabe quem foram aquelas pessoas que Deus destinou desde toda a eternidade para a salvação. Logo, uma vez que nós temos esse desconhecimento, o Evangelho, ele deve ser pregado a quem? A todas as pessoas. Se houvesse como nós identificarmos quem Deus destinou para a salvação, quem não foi destinado, ficava muito fácil. Nos dirigimos apenas às pessoas que nós já identificássemos que foram escolhidas para a salvação. Mas ninguém tem isso na testa. Ninguém tem isso como anúncio na sua vida. Então, como nós desconhecemos esse fato, Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Ele nos exorta a propagarmos o Evangelho a todas as pessoas. É aquilo que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, é essa a responsabilidade que repousa
sobre nós. E a gente vê um exemplo claro nesse sentido. Mais uma vez eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 18. A gente leu na introdução, né? Agora eu queria destacar esse ponto na leitura que nós fizemos. Atos capítulo 18. Veja, Paulo aqui, em Atos 18, ele está na cidade de Corinto. Durante determinado período que ali estava, ele dividiu, né, a sua ocupação entre a sua manutenção e o anúncio do Evangelho. Depois ele se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho. Recebeu uma oposição muito dura da parte dos judeus, por isso ele se destina para anunciar o Evangelho entre os gentios e encontra a acolhida nesse sentido, e à noite ele recebe uma visão do Senhor, uma visão confortadora, uma visão consoladora, estimulando a Paulo a continuar o seu trabalho de pregação. E a razão pela qual ele recebe esse estímulo é porque Deus tinha muitos escolhidos naquela cidade, ou seja, na cidade de Corinto. Então, por causa disso, Paulo deveria continuar a pregar. Por causa disso, Paulo deveria continuar a anunciar o Evangelho. Deus tinha muita gente naquela cidade. Eles não eram de fácil identificação. Na verdade, não tinha como identificar. E somente mediante a pregação, conforme nós veremos lá na frente, é que a gente vai conseguir identificar essas pessoas. Olhem só. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 até o versículo 11. Aqui é a visão propriamente dita, né? Depois dessa contextualização que nós fizemos. Então diz o seguinte: teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Pelo contrário, veja, fala e não te cales. Devemos anunciar, devemos falar, devemos pregar e nunca nos calarmos, independente que nós sejamos perseguidos, independente da perseguição que nós soframos, melhor dizendo. Versículo 10. Quais eram as razões pelas quais Paulo deveria perseverar na pregação e não se calar? Vamos ter agora a partir do versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Então Cristo estaria com Paulo, Cristo iria proteger a Paulo, não obstante as perseguições que ele estava sofrendo. Essa é a primeira razão. A segunda, veja só: pois tenho muito povo nesta cidade. Continua Paulo a falar. Continua Paulo: não se cale, eu vou proteger você. E sabe por que eu vou proteger você? Porque eu tenho muitos escolhidos na cidade de Corinto, que precisam ouvir o Evangelho, que precisam entender o caminho da salvação, que precisam experimentar o benefício da redenção. Então, Paulo, você vai continuar, porque eu vou lhe ajudar a completar essa obra. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. A soberania de Deus não nos isenta da responsabilidade da pregação. A soberania de Deus não nos isenta da responsabilidade de chamarmos as pessoas ao Evangelho. Não, jamais. E aí, versículo 11. E ali permaneceu, no caso na cidade de Corinto, 1 ano e 6 meses, veja, ensinando entre eles a palavra de Deus. Era assim que ia se materializar. As pessoas queriam receber a salvação mediante a pregação do Evangelho, mediante o ensino da palavra do Senhor. Por isso Paulo deveria continuar o seu trabalho, a sua tarefa de anunciar o Evangelho. Deus tinha muita gente ainda para salvar na cidade de Corinto. Isso é um estímulo, meus irmãos, grande, mas é um estímulo muito grande para cada um de nós. Mais adiante nas aplicações a gente vai enfatizar esse aspecto. Então, a soberania de Deus, ela não exclui a nossa responsabilidade de pregação. Por quê? Em primeiro lugar, nós não sabemos a identidade dos eleitos, por isso todos têm que ouvir o Evangelho. Em segundo lugar, veja, é através da pregação do Evangelho que nós identificamos os eleitos. Por quê? Porque a fé vem pela pregação. Veja que coisa fantástica. É através da pregação do Evangelho que nós identificamos os eleitos, pois é através da pregação que a fé é concedida. Nós não sabemos quem são os eleitos, devemos pregar a todos. E aí, é através dessa pregação que a gente vai ver quem é eleito de Deus, porque mediante a pregação vem a fé salvadora. Veja como as coisas elas se harmonizam, veja como as coisas elas se organizam. Deus é o Deus da ordem. Olhem só o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10.
Abram aí, por favor. Romanos capítulo 10. A fé, ela é materializada mediante a pregação. No próximo estudo nosso, quando nós estudarmos sobre regeneração, depois vocação eficaz, isso vai ficar claro. Por isso, não perca a sequência. Não perca a sequência. Próximo domingo, regeneração, depois vocação eficaz, isso vai ficar muito mais fácil de ser compreendido. Romanos capítulo 10, versículo 16 e versículo 17. Diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, não existe fé se não houver pregação. Não existe fé se não houver a ministração da palavra. Então, quando a palavra é ministrada e Deus, através do Espírito Santo, aplica a fé salvadora no coração da pessoa, aí você vai identificar quem são os escolhidos, quem são os eleitos. De outra sorte, nós devemos pregar o Evangelho a todos para que nós chegamos neste resultado. É isso que nós entendemos, meus irmãos, através da palavra do Senhor. É interessante que nesse trecho aqui de Romanos 10, em especial aqui no versículo 16, Paulo ele faz uma constatação. Que constatação ele faz? Nem todos obedeceram ao Evangelho. E é assim. Foi aquilo que Cristo falou lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A muitos nós pregamos a palavra, mas são poucos que se voltam para o Evangelho. E quem são essas pessoas que se voltam para o Evangelho? Aquelas pessoas que respondem com fé. E por que essas pessoas respondem com fé? Porque elas são regeneradas. E mais adiante, no próximo domingo, a gente vai ver detalhes acerca disso. Então, meus irmãos, nós devemos aprender que Deus ele é soberano, mas não exclui os meios através dos quais a salvação ela vai se dar. E essa salvação nada mais será do que a confirmação da sua vontade. Então, crermos na eleição divina, crermos na eleição de Deus para a salvação, ela não exclui a nossa necessidade de pregação, muito pelo contrário, ela estimula, muito pelo contrário, ela faz com que tenhamos mais disposição para isso, muito pelo contrário, ela faz com que nós nos envolvamos cada vez mais nessa tarefa de pregação e pregação do Evangelho. Então, você ouvir, como o caso lá de Karen, que ouviu do seu próprio pastor, que Deus não precisava nem dele, nem de Karen, para levar a salvação aos perdidos, é um equívoco. É uma visão distorcida da eleição divina na salvação. Deus, ele elege os salvos, Deus, ele é soberano na salvação, e esse mesmo Deus, nessa sua soberania, ele estipula os meios mediante os quais essa salvação se dará. E qual é o meio? A pregação do Evangelho, o chamado do Evangelho, o anúncio das boas novas de salvação. Então, nessa manhã de hoje, nós vimos esses 3 pontos relacionados ao chamado do Evangelho. Nós vimos o conteúdo do chamado do Evangelho, nós vimos, conforme nós trabalhamos, o método do chamado do Evangelho, nós vimos o alvo do chamado do Evangelho, nós vimos a polêmica do chamado do Evangelho. E aí, como conclusão, o que é que fica para nós, meus irmãos? O que é que fica para nós, meus amigos? Algumas aplicações, para nós podermos pensar e considerar com seriedade em relação a cada uma delas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós colocamos, diante de tudo isso que nós expusemos na manhã de hoje, o que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa incumbência? Qual é a nossa obrigação? Fácil. Nós devemos ter, irmãos e irmãs, um profundo senso de dever para com os perdidos. Nós devemos ter um profundo senso de dever para com os perdidos. Para quê? Para que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus na sua salvação. Nós devemos ter esse senso de dever. A salvação do perdido, sob um ponto de vista, ela depende de mim. No sentido de quê? Anunciar. No sentido de quê? De mostrar.
porque Deus determinou que a fé só vem pela pregação, e Deus comissionou os homens para fazer essa pregação. Logo, eu devo me sentir responsável por essa tarefa. Deus podia muito bem ter determinado os anjos para pregar o evangelho. Ele é soberano, podia ter feito isso. Não fez, meus irmãos. Ele destinou somente aos homens, fez a sua imagem e semelhança, e uma vez salvos por ele, para que possam falar da sua palavra, e mediante esse anúncio ele possa salvar os pecadores. Se nós não fizermos isso, como é que ocorrerá a salvação? Se nós não fizermos isso, como é que Deus vai derramar a sua salvação? Como? Não há condições. Então, eu, você, cada um de nós, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade para com os perdidos, para com os não salvos, de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra do Senhor, quer seja quando você testemunha, mediante o momento ali em que você prega, quer seja quando você compartilha uma mensagem, ou como nós precisamos fazer isso. Hoje nós temos um recurso tão importante que é o recurso da internet. Hoje nós temos um recurso tão importante que é o recurso das mídias sociais. Use isso em prol da salvação dos perdidos. Use isso em prol da salvação daquelas pessoas que ainda estão caminhando a passos largos da condenação. Às vezes nós crentes perdemos tanto tempo nas redes sociais, discutindo tanta coisa que não é o prioritário agora. O prioritário, sobretudo para as pessoas que não são salvas, é receber a salvação. Nós temos esse conhecimento da salvação, nós podemos auxiliá-las em conhecer o caminho da salvação, então nós somos obrigadas a agir dessa forma. Aproveitemos, meus irmãos, minhas irmãs, essas oportunidades. A tecnologia está abrindo uma porta para nós, e a gente não pode perder essa oportunidade, a gente não pode perder esse privilégio que Deus nos dá. Portanto, que nós tenhamos esse senso de dever em relação aos perdidos. Olhem só o sentimento que existia no coração do apóstolo Paulo em relação ao senso de dever. A gente já viu um pouco disso lá em Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que ele era devedor a todos, a gregos, a bárbaros, a todos. E olhem só o que ele diz aqui em 1 Coríntios. Abram, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Que essa palavra fale profundamente a cada um de nós que somos igreja de Deus, a cada um de nós que somos crentes, a não perdermos tempo com aquilo que não é necessário e não é prioritário, e podermos nos esforçar, podermos empenhar os nossos esforços naquilo que de fato signifique, promova a salvação dos perdidos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olhem só o que Paulo dizia: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim repousa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, irmãos, irmãs, se nós não pregarmos o evangelho. Ai de nós, melhor dizendo, se nós não pregarmos o evangelho. A conta da condenação dos perdidos estará nas nossas mãos, e a gente vê isso lá em Ezequiel, a função do atalaia, que avisa do perigo, que avisa do juízo, e nós nos ocultamos. Preferimos gastar tempo com outras coisas, preferimos gastar tempo com outras discussões, que, repito, não são prioritárias para a nossa vida, em especial para a salvação das pessoas. Então, desenvolvamos esse profundo senso de dever em relação aos perdidos e nos vejamos como instrumentos, como de fato somos, nas mãos de Deus para a salvação dos mesmos. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós zelemos, mas nós zelemos mesmo por uma pregação fiel às Escrituras Sagradas, falando de Cristo e este crucificado. Aqui talvez seja um outro problema com o qual a gente se depara nos nossos dias. Você tem muita coisa sendo mascarada como pregação, mas no fundo não é pregação. O que é a pregação? Que leva para Cristo. O que é a pregação? Que leva para Cristo crucificado. O que é a pregação? Que leva para Cristo e a sua salvação. Então, qualquer coisa que fuja esse padrão pode ser tudo, menos pregação. E por isso nós que somos crentes, e aqui nós nos dirigimos em especial, nós que somos liderança da Igreja de Deus, nós que somos ensinadores da palavra de Deus, nós devemos ter esse zelo,
de anunciar Cristo na sua fidelidade, de anunciar Cristo na sua verdade, porque de fato a promessa que nós temos é que a fé vem e vem de ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não pregarmos essa palavra com a fidelidade, com o zelo que nós devemos pregar, mostrando-a no seu todo, não haverá fé. Não só é a mera pregação, não só é o mero citar. A pregação ela tem que ser fiel, para que Deus possa operar os meios para os quais ela designou essa pregação. Então cabe a nós falarmos sim de pecado, cabe a nós falarmos sim de arrependimento, cabe a nós falarmos sim de Cristo, mesmo que o pecador se arrependa, mesmo que o pecador ele se entristeça, mas às vezes o remédio amargo ele produz efeitos positivos na nossa saúde, e no sentido espiritual essa regra ela não é diferente. Portanto, que nós sejamos fiéis, não querendo agradar pessoas, mas tendo como propósito agradar a Deus, sendo fiel em tudo que Ele nos ensinou. O apóstolo Paulo vivenciava, meus irmãos, minhas irmãs, essa realidade na sua vida. E eu queria fazer menção a 2 textos, para que a gente possa compreender esse fato. Ambos em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, depois 2 Coríntios. Abram, por favor, em primeiro lugar, 1 Coríntios 2, de 1 a 4. Ambos são em Coríntios, só que o primeiro em 1 Coríntios e o segundo em 2 aos Coríntios. 1 Coríntios 2, de 1 a 4. É interessante porque quando você vê o ministério de Paulo, alguém que recebeu uma revelação do Senhor, foi salvo por uma revelação, Deus o apareceu lá, Cristo, melhor dizendo, lhe apareceu quando ele estava indo para Damasco, derrubando, literalmente falando, do cavalo, e Paulo podia fazer uso desses testemunho em relação à sua vida, alguém que Deus usou para inspirar metade do Novo Testamento. Mas era isso que Paulo fazia? Eu acho que não. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, olha só: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Pregação não é falar bonito, não. Pregação é falar a verdade. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se nós formos capazes de mostrarmos Cristo e este crucificado, mesmo que nós não tenhamos uma boa oratória, mas sejamos fiéis, nós já cumprimos com o objetivo. Versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Às vezes a gente se empolga muito com a forma que o Evangelho é proclamado. Não sou contra isso, não. Mas você tem que observar, sobretudo, o conteúdo, porque muitas vezes uma forma bonita, uma forma aprazível, ela esconde um conteúdo deturpado do Evangelho. Por isso nós devemos ser criteriosos, analisando a Bíblia no seu texto, no seu contexto, nos aprofundando no ensinamento, para que assim não sejamos enganados. Então Paulo, ele agia dessa forma, ele não se apoiava na ostentação da linguagem do falar, mas ele se apoiava tão somente em pregar a Cristo e este crucificado. Mais adiante, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. E aqui eu vou encerrar, depois só com a aplicação para os perdidos. 2 Coríntios 2, 17. Veja, Paulo diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. É interessante que Paulo usa a palavra mercadejar aqui, e ele faz alusão ao contexto no qual ele vivia, onde os comerciantes já usavam de astúcia para poder repassar os seus objetos, os seus produtos. E às vezes alguns fazem isso com a pregação do Evangelho. Floreiam, colocam o Evangelho no sentido palatável do pecador e às vezes até de muitos crentes, mas não mostram toda a verdade de Deus. Por isso precisamos ser zelosos. Por isso precisamos ser fiéis às Escrituras Sagradas. E por fim, aqueles amigos, aquelas amigas nossas que nos ouvem ou que nos ouvirá depois que essa palavra for divulgada, o que fica de desafio,
o que fica de prática para cada um de vocês? Que vocês aproveitem, meus amigos, que vocês aproveitem, minhas amigas, todas as oportunidades que porventura vocês tiverem de se exporem à palavra do Senhor, de ouvirem bons sermões, de lerem as Escrituras Sagradas, de se voltarem para o conhecimento de Deus, porque é mediante essa postura, é mediante esse comportamento que Deus, mediante o Espírito Santo, vai operar a salvação no seu coração, vai operar a salvação em sua vida. E o nosso apelo, no sentido do nosso desejo, é que você faça justamente isso. Mesmo que hoje você não tenha o amor genuíno por Cristo, mesmo que você não tenha hoje a disposição para servir a Cristo, faça isso. Se exponha à palavra, ouça o Evangelho, aproveite as oportunidades, e vai ser nessa sua disposição e através desse seu comportamento que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, há de aplicar a sua salvação no seu coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.